Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Como é que estão? Hoje nós vamos ter a nossa aula de história e eu gostaria de estar falando para vocês sobre um pouquinho da nossa aula anterior, que a gente teve falando sobre as tradições orais, né? Vamos relembrar um pouquinho daqueles povos, né? Lá da Nova Zelândia, os maoris, né? Os povos indígenas, que utilizavam daquela técnica para contar suas histórias. Eles tinham aquela casa de conversação, né? No qual todos ficavam reunidos ali e os mais velhos contavam as suas histórias para os mais novos. E sendo assim, hoje nós estaríamos falando na página 10 sobre os nossos povos africanos. O que será, né, que esses povos têm a nos contar? É um continente muito rico, né? Lá na página 10 eu vou dar uma resumida mais ou menos, que ele diz que o continente, né, africano, esse povo também utilizava a oralidade para transmitir suas tradições, ou seja, tudo pela fala, né? E no continente africano ele diz ali que tem mais de 50 países, né, que compõem esse continente, composto por diversas línguas e etnia. Imagina quantas culturas, né, quantas tradições diferentes podemos encontrar com esses povos africanos, né? E ainda mais se pudermos acrescentar um ritmo a essas maravilhosas e fantásticas histórias. Então, lá na página 11, conectando, vamos dar uma olhadinha. Aqui nós trouxemos um mapa, né? Aqui na página 10 ainda, sobre o continente que a gente estava falando. E aqui o que eu falei. Depois aqui, ó, a dança, o ritmo, né? Com suas cores. Muito legal isso. A professora de música está trabalhando com vocês, né? Vai começar um ritmo bem legal agora na aula de música, sobre também as músicas e tradições afrodescendentes. Vamos lá. Agora aqui na página 11, conectando tem uma trova aqui que eu vou recitar para você. Diz assim, ó: batata quando nasce, deita a raiz pelo chão. Menina, quando se deita, bota a mão no coração. A minha mãe contava de outro jeito. Falava: batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Nenezinho quando dorme, põe a mão no coração. Aí, e você? Você já ouviu essa trova? Alguém já lhe contou mais diferente do que a proa e do que está aqui na apostila? Aí você pode relatar para sua família qual era esse jeitinho especial. Aqui, depois você vai fazer o seguinte. Na B, pesquise outro texto da tradição oral brasileira, uma trova qualquer ou um provérbio. O que é um provérbio? Já vamos falar de português aqui na aula de história. Olha que interessante, né? Um provérbio que eu gosto, eu tenho vários provérbios que eu me lembro alguns, né? Uma andorinha só não faz verão, quer dizer que a união faz a força. Tem também a casa de ferreira espeta de pau, quer dizer que às vezes a costureira paga alguém para fazer o vestido dela, sendo que ela é costureira. Depois eu separei, quem tem boca vai a Roma. Quer dizer que as pessoas, se elas perguntarem, elas vão acabar chegando ao destino delas, né? Que elas querem. Então, assim, ó, esses são chamados provérbios. Você conhece mais algum? Relate aí, coloque no seu caderninho de história, coloque a data, tudo certinho ali, atividade daí da página 11 e coloque ali qual que você separou aí. Agora nós vamos falar na página 11 de um povo aqui chamado de Akan. Lá na região da Gana, tá? Eles usavam um conjunto de símbolos. Ali na página vocês podem estar vendo, olha só, o conjunto de símbolos que eles usavam para poder se comunicar, tá? E também representava por meios dos provérbios, esse que a Pro acabou de falar para vocês aqui. Tudo isso facilitava, né, no sentido de transmissão cultural que eles possuíam. Esse pássaro aqui, chamado aqui Sankofa, esses dois símbolos que representavam, né? Representam o quê? Esses dois pássaros representavam a busca pelo conhecimento. Ele olhando para a cauda ali, ó, com o pescoço torcido para a cauda, tá? Isso era um símbolo que eles usavam, os africanos usavam, tá? Aqui, ó, Gana, olha lá o país de Gana. Ele separou também aqui e aqui ele ampliou, tá certo? Então, assim, ó, ele fala assim, ó: ele significa a busca pela sabedoria por meio do conhecimento do passado para refletir o presente e construir o futuro. Isso é a história. O que a história faz? Ela busca o passado, reflete o presente para poder fazer um futuro melhor do que já temos. Na página 12, deixa eu pegar minha lupa.
Na página 12 aqui, vamos brincar? Lá no material de apoio, vocês vão encontrar um jogo de memória, tá? Vocês podem estar brincando aí com o pessoal da sua casa, tá certo? Ali vocês vão poder ver que chama Símbolos de Adinkra, tá certo? É um jogo bem legal, tá? Então, boa diversão para vocês. Agora, aqui, olhando essas imagens, o que será que são essas pessoas aqui? Vamos dar uma olhadinha. Lá na página 12, os guardiões da tradição oral africana. Esses eram chamados de guardiões. O que eles guardavam tanto assim? Eles guardavam a cultura também, tá? Mais diferente dos outros, eles eram chamados de griots, né? Os griots. Eles memorizavam histórias para repetirem para as novas gerações. Exemplo de oralidade. Eram responsáveis para educar os príncipes, tá? Os imperadores que tivessem algum problema com um conflito, sempre buscavam essas pessoas para poder estar se aconselhando com eles, tá certo? Então, por exemplo, o reino ali africano do Mali, que era governado pelo Sundiata Keita, tá certo? O que os griots faziam? O que eles tinham, né? Eles eram poetas, eles eram contadores, eles eram músicos, eles eram guardiões do conhecimento, dos ensinamentos e também os responsáveis por manter as histórias do passado bem atuais, tá certo? Então aqui, ó, aqui ele fala assim, ó, nas etnias indígenas brasileiras tradicional, o pajé é a pessoa que transmite essas histórias. Então é o mesmo que o griot, tá certo? Nos índios, os pajés e aqui os griots. Olha só, ele com um cetro na coroa, uma moeda de ouro, ele estava representando o quê? O ser que sabe quase tudo ali. Ele era o maior, o ser maior, que sabia tudo. E aqui tem dois griots tocando de djembe, não sei falar direito esse nome aqui não. Djembe, e o balafon, tá certo? Aí, esse quadro aqui, ele diz assim, ó, está exposto na Biblioteca Nacional da França em Paris, foram registrados 2 griots da etnia mandinga tocando os instrumentos musicais djembe e balafon, tá certo? E aqui, então, quer dizer que eles davam ritmo, né, às histórias. Isso fica muito mais animada contar uma história com música, pelo menos eu adoro essa parte, né, que é a música. Na página, deixa eu ver, 13, na página 13 nós temos aqui alguns instrumentos que os griots, eles tocavam, tá certo? Ali eles cantavam o som de instrumentos musicais como esses aqui, que seria para fácil memorização, né? Como a cora, né? A cora, o do meio aí que é chamado de o balafon, que seria como se fosse um xilofone. E lá em cima parece um atabaque, tá certo? Aqui é chamado de djembe, esse que eu não sei, djembe. Aí, com o som desses instrumentos, iam se passando as tradições. Na figura abaixo, na Índia, agora, nós temos agora os contadores também de histórias, tá? São chamados de vyasa. Aqui temos um vyasa no alto, né? Mais elevado. E os demais ouvindo as histórias dessa pessoa aqui, que era uma pessoa que possuía já um histórico para contar as histórias, passar a cultura dele para as demais gerações, tá certo? Só que isso aqui na Índia, tá bem? Agora, na página 14, vamos lá, na página 14, interpretando. Eu vou ler esse texto aqui, é um pouquinho difícil para a gente entender o que tá falando, porque nós temos que ir aqui, dar uma olhadinha no sumário aqui, para saber, seria como um dicionário isso aqui, tá certo? Ó, Sundiata, que era imperadores, a ceifa, que é o ato de cortar a plantação, o farobá, que é região onde que pertence ao país Guiné-Bissau. Vamos lá, eu vou dar uma lida ali e vocês acompanham aí, tá certo? Will, deixa eu desmarcar aqui. No campo do Senhor Amade, os instrumentos tocam para que as espigas, lembre disso, caiam mais alegres nos cestos. Lá está o griot, com seus músicos para entoar a canção. Keita, filho do imperador, filho de Sundiata, ceifa e estende o braço. Os celeiros, há 3 meses, estão vazios. Ture, filho do imperador, filho de Samori,
faz rolar as espigas sonoras. Ceifai, vós todos, filhos de Farobá. Depois deste campo, passa a outro, depois a outro, e haverá festa em Farobá. Ok, eu tava dizendo aqui para vocês, ó, por meio das canções, alguns griots encorajavam os trabalhadores na hora da colheita, ao som do balafon, da cora e dos tambores. Celebram os passados e recordam o tempo do plantio e da colheita, mas não deixam esquecer os tempos difíceis que exigem coragem. Aqui, com base nesse texto, ele estava falando do plantio do trigo, da colheita do milho ou da plantação de mandioca. Aqui foi mencionado espigas. Quem é que é espiga? É o trigo, milho ou mandioca? Gente, só pode ser esse daqui. A Pro já tinha deixado até assinalado. E os demais, ali nós temos outros, que a Pro colocou aqui, ó. Que instrumentos musicais são tocados... Porque o griot estava cantando... A Pro deixou a resposta aqui, né? Que chato isso. Isso é muito chato. Porque os griots estavam cantando para encorajar a colheita. Foi o que o texto estava falando. Que instrumentos musicais eles estavam tocando? Aqui, ele coloca que estava tocando o balafon, a cora e os tambores, tá certo? Quais são as funções desempenhadas pelos griots? Poetas, contadores, músicos, né? Vocês podem estar colocando outras aí que acharem melhor. Você conhece alguém que conta histórias? E você aí na sua casa, você conhece alguém que conta história, que gosta de contar história para vocês? E se conhece, coloque o nome dessa pessoa e diga por que ela gosta de contar histórias, tá? Ok? Depois nós temos agora na próxima página aqui, deixa a Pro já até colocou ali as respostas, mas tudo bem, a gente vai fazer tudo de novo, não tem problema nenhum. Daí eu vou explicando, tá certo? Aqui, ó, vamos lá. Conforme você estudou, a tradição oral está ligada, né, a diversos costumes. Ele aqui vai falar do quê? Da rede que interliga essas línguas que nós falamos, tá certo? É como se fosse uma rede, né, que sustenta os saberes e a cultura de cada povo. Aqui nós temos duas imagens que retrata bem isso. O teatro de sombras, tá aqui, ó, e a dança de folclore russo. O teatro de sombras, ele quer que você coloque o número, deixa eu colocar aqui, aqui ele quer teatro de sombras número 1. Então, vamos lá, colocamos o número 1. E aqui, desculpa, eu falei tudo errado. Fez tudo errado. Aqui é o número 2, porque é o de baixo. E aqui, número 1, tá? Só para identificar, porque tá escrito, a legenda já tá falando o que é. O que possibilita a prática dessas manifestações culturais na realidade? O que vocês acham que possibilita essa prática aqui? Seria o quê? Uma forma deles mostrarem o quê? Tradições, pode colocar, e a oralidade. Na C, é possível afirmar que essas manifestações culturais também fazem parte da tradição oral? Aí vocês vão ter que colocar sim, né? As tradições, elas são contadas, incluindo, né, as danças que passam de tradição para tradição, e assim eles vão mantendo essa tradição rica, né? No caso, viva, tá certo? Então vocês podem estar colocando. A Pro colocou assim, ó. Sim, as histórias cantadas incluem dança que passa de geração para geração. Toda embananada hoje com a língua. É possível observar a manifestação, agora lá na página 16, orais da sociedade desenvolver a escrita. A qual é mais uma forma de se fazer registros e assim repassar tradições das próximas gerações. O registro escrito não inclui o uso da oralidade e, sendo assim, muitas sociedades se valem dessas duas maneiras de comunicação. Agora vem a pergunta, por que existem diferentes línguas, né? No caso, assim, aqui ele dá exemplo da língua brasileira, no caso, que é o nosso português. Nosso português, ele é diferente do português de Portugal, tá? Por quê? Porque quando aqui os portugueses chegaram, aqui já tinha os índios, depois vieram os africanos e outros povos foram se misturando e formando o nosso Brasil, nosso povo brasileiro. Então, nós temos o sotaque, nós temos as gírias, né? Os jeitos de falar bem diferentes do outro país, tá certo? Cada um com a sua respectiva cultura,
tá bem? Então, o que ele fala? Que aqui, quando Pedro Vaz de Caminha chegou, ele viu o índio na rede e ele pensou, poxa, parece uma rede de pesca, por isso que ele deu o nome de rede, mas o índio chamava de ini, né? E aqui embaixo nós temos uma mamãe, parece com um filho no colo, que ele tá falando do quê? Das palavras que os africanos aqui, os indígenas também trouxeram várias palavras diferentes pra gente. Aqui ele fala de um tal de cafuné. Quem é que não gosta de um cafuné na cabeça, né? Para poder dormir um soninho no colinho da mamãe ou do papai. É muito bom. Então, cafuné também é uma palavra africana. Eu separei algumas aqui que eu achei interessante estar falando para vocês, que seriam essas assim, ó. Acarajé, bobó, farofa, moqueca e fubá. Todas essas são, né, a gente conhece muito bem e são palavras africanas. Agora dos índios eu separei assim, ó. Capivara, carioca, catapora, mingau, catupiry. Olha só, nomes, né, diferentes da tradição indígena também, tá bem? A outra página, ele vai falar aqui, ó, do que eu acabei de falar aqui, o português. O português, ele veio, vários povos, a língua deles, a primária seria a língua latim, que seria como, ele deu um exemplo de uma árvore, onde tem um tronco e os galhos. O latim seria a estrutura, olha aqui, ó, deixa eu mostrar. O latim seria a estrutura da árvore, o tronco, e onde as ramificações dos galhos, folhas, seriam os países que falam, né? A língua que provém do quê? Do latim, tá bem? Aqui ele fala, ó, aí mostrou o mapa aqui, político da Europa, e vários países que, depois do latim, começaram a pegar a sua forma, a sua maneira de se falar, tá bem? Virando, vamos lá na próxima atividade, para não demorar muito tempo, não. Página 18, nós temos aqui a figura, e eu marquei de novo, mas tudo bem. Marque um X na imagem que representa como são transmitidas tradições orais pelos povos estudados. Então, os povos que nós estudamos, orais, olha só, oralidade. Quem está fazendo oralidade? Ele está fazendo uma leitura através dos livros e esse aqui, esse africano, está contando alguma coisa para o seu povo. Então, quer dizer, nós estudamos esta parte aqui. Então, é muito simples, você vai lá e faz esse X aqui e justifique o que eu acabei de falar da imagem, tá bem? Aqui no Caça-Palavras vocês vão procurar uma palavrinha, oito palavrinhas que indicam a forma, né, a maneira de expressar a tradição oral, tá certo? E na próxima questão ele falou para marcar um X, né? Marcar um X, a Pro já marcou, eu já marquei tudo. Oh, meu Deus. Marca um X nas alternativas que explicam a existência de diversas línguas no mundo. E vou explicar e vou falar por que faz o X em cada uma delas, se vocês vão acompanhando comigo. Diz assim, as palavras da língua portuguesa falada no Brasil têm origem em muitas outras línguas, como o latim, foi o que acabamos de falar, o tupi-guarani, que é do índio, e o banto e o urubá, tá certo? Que é já da parte dos africanos. Claro, tá certinha. Todas as línguas são muito parecidas uma com as outras. Existe apenas algumas diferenças. Não, né? Nem todas as línguas são parecidas umas com as outras, tá certo? Então, deixemos essa em branco. E a última. As diferentes línguas surgiram gradativamente, quer dizer, bem passo a passo, né? Conforme vai se mudando o tempo, por meio da interação entre as pessoas, que é a troca, né? De um povo com o outro, tá? Essa miscigenação de etnias. E é claro que essa tá correta. Então é isso, pessoal. Procurem só depois as 8 palavrinhas aqui e bons estudos para vocês e se cuidem, tá certo? Até a próxima aula da semana que vem. Tchau, tchau!